Eu sei que o Newton está preparado ali com o tablet a tirar notas para ver onde é que nós escorregamos. É tudo acerca da energia. O Zé Manuel falou na energia, da utilização da energia. Andreas, we have these problems of plastics also in space. I will address it. Eu trago-vos aqui o momento, e inicio aqui, o momento da criação. O momento da criação da matéria, onde se formaram os elementos, onde os elementos formam as moléculas os aminoácidos as células, os órgãos, os corpos, e com os corpos o cérebro, e com o cérebro a mente, e a mente que nos faz questionar, de facto, sobre a matéria. E como é que nós podemos alterar essa matéria com o resultado deste destino místico que é agregar nos átomos todo um destino daquilo que nós somos, a excepcionalidade. Todos nós, sentados nesta sala, somos uma exceção da criação. O colega que está ao vosso lado é um acontecimento improvável, não existe na probabilidade das coisas. Somos a exceção da criação pela matéria. Mas deu-nos esta mente a oportunidade de questionar o nosso destino no universo. Porque nós somos feitos do pó das estrelas. Nós somos feitos daquilo que é a mais elementar da constituição da matéria. Será necessário, eventualmente, nós olhamos nesta perspectiva como o homem, como uma espécie cósmica. Mas será que é assim? Será que temos tempo? Será que com estes problemas que nós vivemos do nosso ponto de partida, será que nós podemos cuidar do nosso ponto de partida para, eventualmente, nós fazermos uma viagem cósmica e sermos essa espécie interplanetária? Nós vivemos hoje um momento daquilo que nós chamamos de segunda corrida espacial. E tudo é fácil. Vamos à Lua ali e daqui a bocadinho. Vamos a Marte, não tarda nada. Mas a questão é esta: estamos nós preparados para isto? Ou isto é sim uma mensagem extremamente simples que se passa num telejornal, num lançamento de um rocket e também nas ideias muitas vezes loucas ou pouco reais neste momento daquilo que são os empreendedores espaciais? Vemos nesta imagem aquilo que aconteceu com uma bandeira há mais de 50 anos atrás, em 69, quando o homem pousou na Lua. Não voltamos lá. Porquê? Porque é uma tarefa titânica. É uma tarefa de um acontecimento que só as grandes nações e que convocam as suas vontades todas a que estão à altura de o fazer. Não voltamos à Lua. É uma tarefa difícil. Mas é uma tarefa difícil porque é valorizada a vida humana. E é uma tarefa difícil, ainda mais, irmos a Marte. A Marte iremos daqui a 150 anos. Mas iremos se tivermos com esta nossa mente a capacidade de nos modificarmos geneticamente. E a grande pergunta que fazemos hoje é: temos tempo? E temos tempo nesta encruzilhada que vivemos? Se eu vos perguntar quais são as duas grandes preocupações, seguramente aquelas que foram abordadas, como o clima, mas também a segurança. Aquela capacidade que hoje nós temos de nos destruir várias vezes. Às vezes é necessário nós termos um ponto de partida diferente, um olhar diferente, um ângulo diferente. Olhem bem para esta imagem. Conhecida na década já de 80, onde se colocava nas séries das televisões o espaço de 1999. Nós íamos chegar a 1999, estávamos fora daqui.
Estamos bem aqui. Aliás, estamos com problemas aqui enormes. Mas quando olham para aquela imagem, vocês veem aquele ponto azul claro, suspenso num raio de luz. E dá-nos uma perspectiva da nossa fragilidade. Nós somos irrelevantes no cosmos. Não contamos para a equação galáctica do mundo, do cosmos. Nós somos relevantes para nós próprios. E é este ponto de partida que é preciso ter em consideração. Esta é a nossa Terra, somos nós. É aqui que dizia Carl Sagan que todos os vilões moraram, todos os imperadores imperaram, todos nós vivemos, amamos, todos nós maltratamos. É aqui, neste ponto. E esta perspectiva sobre nós próprios é aquilo que os astronautas chamam o overview effect. Nós olharmos de fora. E quando olhamos para aquilo que estamos a fazer hoje, nós sentimos que estamos numa encruzilhada. Estamos na encruzilhada de nós sabermos se temos tempo para deixar o legado das minhas 2 filhas. Eu, quando era mais novo, na escola, como muitos de vós aqui, foi-vos dito que podíamos fazer tudo. Nós podíamos sonhar com tudo. Nós podíamos perspectivar tudo para a nossa vida. Podíamos ter tudo. O facto é este. A minha geração construiu coisas absolutamente incríveis. O homem na Lua, a maior presença em órbita, a internet, os computadores, estamos a chegar ao túnel quântico, toda uma evolução tecnológica, mas que não mediu os recursos e foi irresponsável. Criou as coisas mais maravilhosas, mas foi irresponsável na sua criação. As minhas filhas vão viver, já vivem, com uma perspectiva de tudo tem um limite. Ouvimos aqui falar desta ordem de grandeza que vamos viver entre 180 litros de água para eventualmente 18 ou 20. Mas isto vai-se passar na atmosfera, vai-se passar nos recursos, na comida, nos bens alimentares. Vai ser a geração do retiro da quantidade. Vai ser a geração de reciclar, dos erros, como foi aqui falado. Esse é o nosso legado. Mas não é necessariamente mau esse legado. E quando nós olhamos, em particular para aquilo que é a nossa fragilidade, e com esta ideia louca que o espaço, já vos vou falar sobre o espaço, que é um natural destino da humanidade, nós não estamos preparados. E é fácil compreender porquê. Se olharmos para esta imagem, vemos que esta é a fina camada que nos prende à vida. Algumas dezenas de quilómetros. É esta camada que nos alertaram aqui, que temos que proteger. É esta camada, eventualmente, que nos vai dar o tempo necessário para a ciência e o conhecimento de José Manuel Mendonça alavancar para produzirmos os resultados práticos. Para aí sim, temos a capacidade de estar na Lua, em Marte, e tornar-nos, se calhar, uma espécie interplanetária, uma espécie cósmica. Mas não estamos lá. Estamos muito longe de lá. Para isso, nós temos que olhar com algum cuidado o que estamos a fazer. E as tecnologias de satélite são uma resposta à eficiência. Vou-vos dar números para ilustrar bem isto. O Andrews falou nos plásticos que o atormentam, que nos atormentam. Os plásticos vistos através do satélite, o seu mapeamento no mundo é avassalador, é irremediável. O que nós fizemos é destrutivo. Não tem volta a dar. Só podemos mitigar daqui para a frente. Tratamos os oceanos que nos dão recursos, que nos dão o ar e a regular a temperatura, tratamos como o nosso esgoto. Mas não ficamos por aqui.
O comportamento do homem assimila-se muito, é muito semelhante àquilo que são os vírus. Ocupam o território, extraem os recursos e quando os recursos acabam, vão ocupar novo território. É isto que está a acontecer na exploração espacial, com as motivações de nós irmos para a Lua. Sabem porque é que nós queremos ir para a Lua? Exatamente pela exploração de recursos, dos minerais. E quando acabarem, o que fazemos? Vamos saltar para o outro lado? É importante nós percebermos o nosso mundo como isto está ligado. Como o sangue que corre nas veias do nosso planeta é só um. E os oceanos, que nós chamamos Índico, Pacífico, Atlântico, Ártico, Antártico, na realidade é só um oceano. É um corpo vivo. Que é aquilo que nos dá a ideia, mais uma vez, de um ângulo com que se vê as coisas. São os corpos de um só ser, que é o nosso planeta, visto de fora. Esta é uma imagem que traduz a Terra como um corpo vivo. É aqui que nós vivemos. É aqui que somos todos dependentes uns dos outros. É muito fácil vermos nesta figura a nossa fragilidade. Mas o que fizemos nos oceanos, fizemos no outer space. Nós levamos o lixo dos oceanos, os plásticos, levamos o mesmo conceito para o espaço. A primeira corrida espacial, hoje estamos na segunda corrida espacial, tornou as órbitas perto da Terra um verdadeiro lixo, um verdadeiro oceano de lixo. E quando nós olhamos para os números pequeninos, nós percebemos que estamos a impor-nos a nós um confinamento cósmico. Esse confinamento que evita colocarmos aquilo que tanto precisamos em órbita, que são satélites para ver as dinâmicas do planeta, para explorarmos os horizontes do nosso conhecimento, para colocarmos ao bem comum aquilo que é as cinturas orbitais. A evolução ao longo dos anos é assustadora. Até 2030 prevê-se colocar mais de 150 mil satélites em órbita. Isto porquê? Porque o espaço tornou-se um domínio económico. O espaço é hoje um domínio essencialmente económico. E o problema do space debris, o lixo espacial, é de tal forma, como eu disse, insisto neste ponto, estamos a criar um confinamento cósmico para nós próprios fazermos essa evolução de espécie cósmica. Uma ilustração. Os sinais dos tempos, de há 50 anos atrás. A utilização do espaço exige regulamentação internacional. Uma pergunta: quem é o espaço? Onde é que estão as fronteiras, os marcos das fronteiras? Quem chegar à Lua, como é que faz? As próximas nações, que nos próximos 4 anos vão chegar às Luas, como é que fazem? Vão colocar a bandeira e vão colocar o arame farpado à volta e vão dizer isto é meu? É a lógica de first come, first serve? Se calhar Portugal dá um exemplo. Nós fizemos com os espanhóis um tratado de Tordesilhas, não é? Será que vamos fazer um tratado de Tordesilhas para a Lua? Vamos dividir a Lua em fatias. Isto é meu, aquilo é teu. A militarização do espaço. O grande problema de colocarmos aquilo que é os problemas da Terra em órbita. As ogivas nucleares em órbita. A maior presença militar no espaço. Aquela capacidade de autodestruição que nós hoje temos. Mas o espaço dá-nos esta particularidade, um entendimento daquilo que é a nossa ação direta. E se nós olharmos para esta imagem, durante a pandemia, vemos que foi o único momento em que a Terra respirou o dióxido de azoto, aquilo que sai dos escapes dos nossos carros.
Vocês veem que no pico da pandemia praticamente desapareceu, e estou a falar só ali da parte industrial do norte da Itália. Se juntasse a parte da China, era muito mais evidente. Isto só é possível com as tecnologias de satélite que dão uma visão global. É preciso manter as órbitas limpas. E há alguns números. Se nós hoje adotássemos todas as capacidades das tecnologias, em particular das comunicações, nós conseguimos retirar 1,8 gigatoneladas de CO2 da atmosfera, o que equivale às emissões durante 25 anos nas emissões normais das casas no Reino Unido. Outro exemplo, o projeto IRIS², que é um projeto europeu sobre comunicações. A utilização global destas tecnologias retiraria 6,5 milhões de toneladas, que é igual, durante um ano, à emissão de carbono de uma cidade como Sevilha. Estamos a falar de eficiências. E aqui também na questão da agricultura. Talvez não tenha noção, mas através das tecnologias dos satélites nós conseguimos ter eficiências de 5 a 10% nas colheitas. Significa uma coisa muito direta: retirar 20 milhões de pessoas da fome e da pobreza. Outro, no setor da energia. Utilizando as tecnologias dos satélites, podemos retirar 1,9 gigatoneladas, que equivale às emissões durante 30 anos de Nova Iorque. E na parte alimentar, as eficiências que já vos referi. Portanto, é absolutamente determinante que hoje a nossa cintura do outer space seja sustentável, para nós colocarmos necessariamente aquilo que a tecnologia resulta para abordarmos os problemas que hoje temos aqui. É tudo uma questão de energia. Não faz sentido aquele conceito de crescimento, sempre um crescimento 2%, 3%, crescimento contínuo. Os recursos não crescem ao mesmo ritmo do crescimento das nações. É o sistema do balão. Quando um balão é apertado, decresce de um lado, cresce do outro. Talvez invocamos aqui a lei de Lavoisier: nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Não há crescimento infinito. Quando eu estudei no Liceu de Viana do Castelo, havia uma professora que dizia que o crescimento tem que ser dar uma soma zero. Não há crescimentos infinitos, os recursos não são infinitos. Todos nós compreendemos isto. E é importante vermos também, não é o nascimento da Lua, é o nascimento da Terra, o tal overview effect. E que nos lembra que, com esta fragilidade, não há ninguém que nos venha salvar de nós próprios. Somos e estamos entregues às nossas vontades. Passamos uma pandemia e foi-nos dada a receita para nós mitigarmos este problema novo que enfrentamos. Lavem as mãos, que tudo vai ficar bem. Há várias ondas e nós não sabemos hoje se estamos a aproximar-nos dos gatilhos da realimentação positiva, que é o colapso da biodiversidade. Não queremos nós saber as consequências de deprimir esses gatilhos. Acho que vamos a tempo com uma consciência de redução. Nós temos que reduzir, essencialmente, a utilização de energia. O resto vem por acréscimo. Termino com uma reflexão. Olhar todos, quase como aquela reflexão interior que a colega no primeiro painel nos fez sentir. Olhar para este ponto azul claro e perceber que este ponto azul claro contém algo absolutamente precioso: o nosso futuro. E o que é o futuro? É somente aquele lugar que todos queremos viver amanhã. Obrigado.